Hoje nosso desafio, nosso bate-papo vai ser com um tema importantíssimo para todos nós, que é: preciso sair da minha zona de conforto. É um desafio terrível e a gente tem uma certa resistência, para fazer certas mudanças. E hoje vamos tentar entender um pouco disso aí e, ao final, vamos nos propor a sair dessa zona de conforto. Primeiro, entender que o cérebro reage com dificuldade a mudanças, pois consumimos mais energia ao recrutar mais redes neurais para processar informações novas. Apesar da resistência, estimular o cérebro com informações novas é importante para o nosso processo cognitivo. Mudança de visual, mudar as coisas em casa, mudar os hábitos diários, sair da rotina, mudar a alimentação e também observar que certos hábitos que nós nos acomodamos termina criando vícios, e nós precisamos, nessa mudança, pensar nisso para poder romper com esses vícios. Sabendo que para romper com isso é difícil, porque a gente termina não executando, não treinando o cérebro para fazer essas mudanças. Então, leva um tempo para o cérebro processar essas informações. Como é que o nosso cérebro cria hábitos? Os hábitos surgem a partir da repetição de ações do dia a dia. Servem para poupar o cérebro das tomadas de decisões corriqueiras, ou seja, agir de maneira mais automática e assim pensar menos. O cérebro não quer estar trabalhando muito não, Com isso temos a liberdade para pensar em coisas complexas sem sobrecarregar a nossa cabeça. Então, o cérebro, normalmente, ele quer descanso, ele não está querendo ser muito acionado. E a gente termina se acomodando, não tendo que fazer todo esse esforço para poder raciocinar. E por que nós temos tanta resistência para mudar de comportamento? Isso aí é do ser humano, Nós temos muita resistência a mudar de comportamento. As pessoas podem resistir a mudanças por muitas razões. Há o medo do desconhecido, que esse daí normalmente é o que mais é o nosso calcanhar de Aquiles. A insegurança, os que não sentem necessidade de mudança, aqueles que se acomodaram na situação e não sentem necessidade de mudança. Falta de boas informações, porque às vezes você não quer mudar porque você não faz ideia do que pode acontecer você mudando o comportamento. Você não tem informação que te dê essa segurança que justifique você fazer essa mudança. Medo de perder o poder e falta de recursos. Então a gente fica sempre querendo estar ali naquela zona de conforto, se acomoda naquela situação, porque aquele terreno eu já domino. Então eu não quero perder o controle da situação, eu não quero perder o controle desse ambiente onde eu vivo, dessa situação em que eu me encontro. Então pode não ser muito bom, mas pelo menos isso aqui eu conheço, esse terreno aqui eu sei onde eu estou pisando, mais ou menos nesse nível que a gente fica com essa resistência para fazer essa mudança. Também por falta de recursos, às vezes a gente não sabe como fazer, o que eu preciso para fazer essa mudança. Recursos de toda a natureza, Recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, recursos de espaço geográfico. As pessoas podem refletir uma mudança porque acham que ela não tem o seu tempo, não tem esforço e atenção também. Então, ela está sempre pesando na balança essa questão na hora de fazer essa mudança, Eu não tenho tempo para fazer isso, qual é o esforço que eu tenho que fazer. Então mudar o comportamento é complicado porque a gente tem muita resistência, porque passa pelo processo de memorização de novos hábitos.
Para sair dessa rotina, eu preciso me adequar a novos hábitos, a novas situações, a novos conhecimentos. Então, essa mudança vai mexer comigo em todos os sentidos, porque eu preciso me organizar. Então, assim, nós normalmente vamos no automático, né? Por exemplo, o que seria ideal para trabalhar o nosso cérebro? Eu sou destra. Então, treinar, escrever com a mão esquerda. Tentar fazer coisas com a mão esquerda, porque aí a gente aciona outro lado do cérebro. Mudar os móveis, por incrível que pareça, o simples fato de você trocar os móveis de lugar, mudar a decoração, para fazer com que seu cérebro se localize no novo ambiente, também é importante. Então a gente precisa fazer essas mudanças, a gente precisa se permitir essas pequenas mudanças no visual. Às vezes a pessoa tem pessoas que têm o cabelo grande a vida inteira, ela tem dificuldade de cortar o cabelo, porque é como se ela perdesse o controle, como se ela perdesse a identidade. E às vezes ela consegue fazer isso e se sente muito bem. Então são situações, né, são mudanças aparentemente bobas, mas que se a gente faz, a gente trabalha o nosso cérebro e a gente se desafia, né, para fazer isso aí. Então, o nosso cérebro é projetado para lidar com mudanças. A gente precisa estar sempre trabalhando, né? Porque senão enferruja um lado, você só usa um, ele termina o outro, é como se criasse uma ferrugem, como se ele emperrasse, né? E aí, se você não força a barra para poder ele trabalhar, então ali ele vai naquela zona de acomodação, ele termina, seria o termo, né? Enferrujando mesmo, né? Por falta de uso. Então, ele precisa passar por isso para poder evoluir. Então, quanto menos nós nos conscientizamos desse processo, dessa necessidade, dessas mudanças de comportamento, menos intencional ele se torna e mais difícil ele fica para aceitar mudanças. Como é que o nosso cérebro lida com o novo? Nosso cérebro interpreta cada estímulo como uma ameaça ou recompensa e desperta no nosso corpo as reações necessárias para lidar com esse novo evento. É um processo rápido e inconsciente. Então, é aquela situação, eu preciso tomar essa decisão. Então, ele automaticamente ele vem como uma ameaça, é como uma recompensa quando percebe que é algo bom. Então, se você der a informação de que é algo bom, ele vai assimilar e aí vai permitir que você execute a tarefa, ou seja, ele vai acionar o seu corpo para que essa tarefa seja executada, que essa mudança seja executada. Então, para que a gente, sabendo que o nosso cérebro precisa ser estimulado, e que a gente precisa fazer essas mudanças de forma que o cérebro possa se adequar a uma nova situação, que outras áreas do cérebro, outras redes neurais serão estimuladas, então vale a pena. É o investimento que fazemos na nossa própria vida. Para que a gente saia da zona de conforto, é preciso que a gente identifique qual é a nossa zona de conforto. Tipo assim, cada um sabe onde seu calo aperta. Então, todos nós sabemos exatamente o que a gente precisa, onde é que a gente precisa mudar, qual é a nossa zona de conforto, onde é que a gente está, que a gente precisa sair. Por exemplo, aquele filho que já está adulto, ele sabe que ele precisa sair da casa dos pais para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir, para que ele possa se desafiar. Mas ele resiste em fazer aquilo porque ele não quer essa mudança, é tudo muito, não é confortante para ele, não é compensador, porque ele já sabe ali, tudo que eu preciso, a mamãe já sabe o que é que eu gosto de comer, como é que eu gosto da minha roupa lavada, como é que eu gosto do meu quarto arrumado. Então tudo isso, romper com isso é importante, mas e o medo? Como é que eu vou conseguir ficar fora e não encontrar isso aqui, não chegar em casa e encontrar minha comidinha
predileta pronta, na temperatura que eu gosto, com o tempero que eu gosto, a roupinha, tudo prontinho. Então, são esses pequenos detalhezinhos que a gente vai percebendo, que a gente precisa mudar. Do trabalho, na relação afetiva, dentro de casa, conosco mesmo, né? Nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas pessoais. A gente precisa fazer mudanças, mas a gente vai adiando o tempo inteiro. Quanto mais a gente adia, mais confortável vai ficando, a gente se acomoda e passa, é como se isso não incomodasse mais, né? De uma maneira geral, a comodidade, a acomodação tende a nos deixar inertes, parados e sem ação. Porque é tudo meio previsível. Eu tenho uma amiga que ela diz que eu sou azulejo branco. Porque assim, eu não bebo, então eu não faço extravagâncias, tipo, eu não tenho a vontade, hoje eu vou sair, vou comer um churrasco, hoje eu vou sair, vou comer uma feijoada. Não, eu sempre vou sair, vou comer uma salada. Então elas que eu sou previsível, que eu sou azulejo branco, então que eu não tenho uma ousadia, né, de fazer isso. Então é mais ou menos desse jeito. Então a gente fica inerte, né, nessa acomodação e sem ação. E tudo isso a gente faz por insegurança, por medo, medo de arriscar e tentar um caminho diferente, mesmo que isso signifique abrir mão de seus sonhos. Então a gente se acomoda a ponto de deixar de perseguir os nossos sonhos. A gente abre mão dos nossos sonhos só para não sair daquela zona de conforto. Olha o grau de apatia, de inércia que a gente se impõe apenas para continuar ali sem se incomodar. Por isso, é preciso que a gente realize uma autoavaliação para conhecer a sua zona segura antes de querer traçar estratégias para sair dela. Então, você sabe exatamente do que você precisa sair, qual é a zona de conforto que você tem que romper com ela, quais os próximos passos. Então você planeja, agora tem que ser constante, né? Você vai sair daquela situação, você já identificou o que você precisa mudar e você vai lutar para avançar e vai agregando novos comportamentos, novas rotinas, novas situações e vai administrando. Aí seu cérebro vai assimilando essas mudanças e aí ele vai ficando preparado para absorver os próximos passos. Como é que a gente faz para sair da zona de conforto? Aparentemente, é seguro sair do ambiente. É cômodo e aparentemente seguro que nós estamos, envolve encarar a realidade das incertezas e o grande risco de dar errado. Então, a gente, quando resolve mudar, seja no que for, a gente tem que estar preparado psicologicamente para que aquela mudança dê errado. No entanto, isso faz com que você cresça. Quando você ousou fazer, mudar, né, sair da zona de conforto, mesmo sabendo que pode dar errado, você vai crescer, porque você vai adquirir outras experiências, vai descobrir novas competências e novas habilidades no seu nicho profissional, se for o caso, além de tornar você uma pessoa mais preparada, resiliente, flexível e adaptável. Então, arriscar te coloca nesse dilema, mas você tem que pensar aquela atitude de correr o risco de avançar fez você crescer, fez você descobrir outras potencialidades, a sua coragem, as suas habilidades para se adaptar àquela nova situação que você está se propondo a encarar. Então, esse é o desafio que a gente precisa ter e saber que vai ter que enfrentar. Mas a gente enfrenta os próprios medos. A gente vai e se desafia. O melhor
quando você sai da zona de conforto, é você se desafiar. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ousar? Como eu posso sair dessa situação que eu entrei? O que apareceu de novidade aqui? Qual é a situação que eu estou envolvida e que eu desconhecia? Então, a gente aí começa a buscar alternativas para saber lidar com essa situação. Vale lembrar que não existe uma receita de bolo para superar os desafios da comodidade. Cada processo é singular, é individual, merece atenção e cuidado. Entretanto, quando a gente pensa em se ajudar a encarar essa etapa tão importante, a gente pode seguir algumas dicas para poder nos ajudar. Primeira dica: entenda e aceite a sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de vitória e derrota e se envolver, se entregar por inteiro. Esse é o que você precisa entender como a sua vulnerabilidade. Você precisa estar pronto, conhecendo a necessidade de lutar para ter vitórias ou derrotas. Precisa crescer, mas tem que seguir em frente. Aceitar a sua vulnerabilidade é reconhecer que você não é perfeito, que mesmo não sendo perfeito, mas está tudo bem porque ninguém é perfeito. Isso não torna você fraco. Quando você descobre a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, não significa que você seja fraco do ponto de vista de não poder ir adiante. É porque você não é perfeito. Muito pelo contrário, você não é fraco. Você tem força suficiente, só que você desconhece essa força. Então você agora está se desafiando para identificar essa força que você tem. Aí, quando você consegue se livrar da pressão e da falsa ideia do perfeccionismo. Então, imagine o seguinte: ninguém é perfeito. Então, se eu não sou perfeito, então eu estou sujeita a dar um passo que deu errado, mas eu posso, com esse erro, ter um aprendizado. Você precisa conhecer a sua potencialidade, até onde você consegue ir, a sua determinação, a sua coragem. Então você precisa interiorizar isso em você, saber que você tem potencialidades e você está disposta a descobrir, a se desafiar para conhecer as suas potencialidades. Reconheça e aceite os seus dons, os seus talentos e competências. Desafie-se a conquistar novos conhecimentos, aprimorar suas habilidades. Todos nós temos habilidades. O que a gente precisa é aprimorar as habilidades já adquiridas. Esse processo de descobrir as suas habilidades já adquiridas faz com que você perceba que pode e merece ir mais longe, alcançando assim novos espaços de mercado. Quando você fala dessa questão profissional, então você pode descobrir a sua potencialidade e ir adiante e descobrir novos espaços. Então, você precisa desafiar-se, fazer algo que nunca fez antes, né? Você começa, por exemplo, fazendo uma atividade física ou um novo esporte, começar a ir ao cinema, ao teatro, e uma exposição sozinho, fazer uma caminhada sozinho, porque normalmente as pessoas têm aquela ideia de, mas eu não tenho com quem ir. Se eu achasse quem fosse comigo para academia, para fazer uma caminhada, para ir ao teatro. Não, desafie-se a fazer isso sozinho, sozinha. Então, quando a gente se descobre capaz de fazer essas coisas sozinhas, de desenvolver uma atividade física, de começar um curso novo, presencial, de fazer uma caminhada, de viajar sozinho,
Isso é libertador, porque aí a gente descobre quanto tempo se perdeu, sempre esperando que tenha alguém para fazer companhia. Sejamos a nossa própria companhia e passemos a gostar disso. Desafie-se a compartilhar sua opinião. Você sai da zona de conforto, daquela situação de sempre concordar com o que os outros dizem só para evitar conflitos. É hora de mudar, de ter atitude, de colocar o seu ponto de vista. E isso não significa que se a outra pessoa discordar do seu ponto de vista, que você está errado. Nada disso. Cada pessoa tem o direito de pensar diferente do outro. Desafie a encarar seus medos, seja eles o que for. Desafie-se, encare. Você tem medo de quê? O temor da frustração? Todos nós vivemos frustrações o tempo inteiro. Então, esse temor da frustração é o que costuma nos levar para a direção da zona de conforto. Então, com receio de me decepcionar, de perder, de me frustrar, então eu prefiro não arriscar. Não, arrisque sempre. Arrisque viajar para um lugar que nunca foi antes, não importa esse lugar, pode ser dentro da própria cidade, vai ali conhecer outros ambientes, vai ali descobrir o que tem, vá desarmado, né? Vá para conhecer, experimente, quando você volta com outros conteúdos, desafie a conhecer pessoas novas, ambientes novos, né? Pessoas completamente diferentes do seu círculo de amizade, então são pessoas do seu trabalho, são pessoas de outros ambientes que você frequenta, tentar conviver com essas pessoas fora daquele ambiente trivial. Pratique um esporte ou uma atividade que nunca praticou antes, é gratificante. No primeiro momento, você pode ficar com receio, mas você inicia, aí de repente você começa a ter um gás nessa rotina e seu corpo vai se acostumando e vai querendo um pouco mais. Aí você começa a ativar a serotonina, sua mente começa a vibrar melhor, você vai se sentir muito melhor. Né? E aí cada vez você vai querer ampliar mais ainda, vai se desafiar, então vai ser gratificante, vai ser recompensador isso aí, e aí você descobre, eu podia ter começado antes, não importa, sempre é tempo para começar. Desligue-se das mídias sociais por alguns dias, quando fizer essa viagem, ou quando for fazer uma atividade física, deixa o celular, não leva. Vai para o cinema, não precisa levar, se levar porque tem necessidade de chamar um carro de aplicativo, chamar uma carona, qualquer coisa, mas deixa esse celular desligado, se desafie a desligar o celular e colocar na bolsa, enquanto estiver no teatro, no cinema, num restaurante, conversando com outras pessoas, se desafie a fazer isso. Porque as redes sociais podem nos ajudar muito e ajuda, mas a gente não pode se tornar escravo das mídias sociais. A gente não é obrigado a estar 24 horas por dia, o tempo inteiro sabendo de tudo e acompanhando tudo que é postado nos grupos, que as pessoas mandam pra gente. Não, a gente precisa ter um pouco mais de seletividade nesse uso das mídias sociais. A gente não precisa saber de tudo, compartilhar tudo e consumir tudo que é compartilhado. Então, a gente precisa fazer um teste e perceber se a gente consegue se tornar menos dependente do celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente precisa se desafiar a desligar o celular em determinados momentos e sem se sentir culpado. Quebre sua rotina. Se você tem o hábito de ir no mercado ou para casa ou para esse trabalho por um determinado caminho, experimente mudar o caminho, mudar o retorno, porque quando você faz isso, o seu cérebro tem que processar outras informações. Então faça essa mudança, vai valer a pena. Invista também na sua vida romântica, né? Na sua vida com a pessoa que você gosta, ou com você mesmo, se gostando, se curtindo, né? Se valorizando, se descobrindo. Essa descoberta pode ser individual e pode ser também com a outra pessoa que você tenha um relacionamento. Dá uma mexida, né?
faça as coisas funcionarem de uma outra maneira. E aí, quando você faz tudo isso, como é que você vai perceber que você está saindo da sua zona de conforto? Interessante, né? Que a gente vai fazer e depois a gente tem que parar e avaliar. Eu fiz essa mudança, o que foi que aconteceu? Será que realmente eu consegui sair dessa zona de conforto? Então você começa a perceber mudança na saída da zona de conforto quando você percebe uma melhora na sua qualidade de vida. Quando você se sente mais livre, você consegue fazer coisas que você não fazia antes, porque você tinha receio de se frustrar e não saber lidar com a frustração, com o medo. Então, quando você consegue fazer isso, por exemplo, eu dei a ideia do cinema, do teatro, da caminhada sozinho. Quando você consegue fazer isso, uma semana né, de caminhada e tudo, aí vocês, poxa, que coisa boa! Eu não sabia que era possível fazer, que era tão prazeroso. Então aí você saiu da zona de conforto e está se sentindo muito bem, né? Aumentou a sua autoconfiança. Eu não preciso que tenha alguém me acompanhando para que eu faça alguma coisa diferente para melhorar a minha vida, para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha autoestima. Eu mesma, com mudanças no meu comportamento, na minha rotina, estou conseguindo agregar valor à minha vida, à minha saúde, e estou muito confiante e quero avançar cada vez mais. Então você, com autoconfiança, você já consegue confiar nas suas ideias, atitudes e ver todo o potencial que elas trazem consigo. Tudo aquilo que você não imaginou que tinha, o fato de você ter reconquistado a sua autoconfiança faz com que você perceba esse potencial que estava ali, ó, adormecido há muito tempo. E a outra coisa que você percebe na saída da zona de conforto é o desenvolvimento de novas habilidades. Então você vai avaliar o novo caminho, as novas coisas, as novas descobertas. Você está ficando encantada com essas novas descobertas, está querendo fazer coisas novas, está querendo aprender coisas novas. E aí você percebe que os últimos tempos dessa mudança foi só de crescimento. Então, não só o seu potencial desenvolvido, mas você também foi capaz de agregar novas habilidades, novas competências. Você descobriu habilidades e competências que estavam adormecidas e, além do mais, você descobre e está se desafiando para descobrir novas habilidades, novas competências e está investindo nisso. Então, sempre é tempo da gente sair da zona de conforto. Então, vamos listar qual é a minha zona de conforto que eu preciso trabalhar, que eu preciso me libertar. Já sei que essa mudança pode me gerar alguma frustração ou alguma perda, mas eu quero estar preparado para saber lidar com isso. E se eu tiver uma frustração, como eu vou lidar com essa frustração e como eu vou me fortalecer para não voltar atrás. Vamos atender, é sempre ir para frente, é buscando informações, é buscando, estabelecendo metas e descobrindo o que eu quero de melhor para a minha vida, para a minha qualidade de vida, para recuperar minha autoconfiança, para poder gostar mais de estar ali, que aquilo seja prazeroso para mim. Se eu estiver acompanhada, ótimo. Se não estiver, se eu estiver sozinha, tem que ser a minha companhia tem que ser prazerosa. E eu preciso desenvolver as minhas habilidades e competências e romper com situações que não me dão mais aquele friozinho na barriga, que não me deixam mais feliz. Eu estou apenas no automático, mas não acontece nada de novo. Então eu quero dar uma mexida para poder sentir novamente o prazer naquelas coisas que eu estou fazendo, para revigorar a minha vida, para fazer o meu cérebro trabalhar. Eu quero acionar o meu cérebro.
Então, todos nós estamos sempre convidados a nos desafiarmos a sair da zona de conforto. Nós só temos a ganhar, sempre. Um abraço!